Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión de Curso Internacional de Oculoplastía. En el día de hoy nos va a hablar de desafíos en vía lagrimal la doctora Simone Bison. La doctora es médica especialista en oftalmología, en oculoplastía, es maestra de oftalmología y tiene su doctorado hecho en la Unifespi de São Paulo. Fue ex jefe del servicio de vías lagrimales de la Unifespi, hoy día es la vicejefe del servicio de vías lagrimales. Un gusto, Simone, tenerte en la noche de hoy. Buenas noches a todos, muchas gracias, Ale, Dr. Daniel, Dr. Gustavo. Hablarei de enfermidades Bu- desafiantes. Queres falar, eh, Dr. Daniel? Sí, dos palabras. Sim. Simone es una gran amiga nuestra de muchos años. Es una dacrióloga pura. Se dedica puramente a vías lagrimales. Una excelente persona que hemos tenido acá y que hemos visto muchas veces allá. Así que es un placer recibirla, como recibir al comentarista, también un gran amigo nuestro, un gran oculoplástico, el doctor Gustavo Matach. Adelante y muchísimas gracias a todos por estar, a Simone y al Gus. Gracias, Dani. Adelante, doctora. Hablarei de enfermidades desafiantes em vias lacrimais e começando por la mucocele congênita. El mucocele pode causar grande dificuldade respiratória em los bebês, porque eles não respiram por la boca, e neste caso, a intervenção quirúrgica é urgente. El mucocele pode ocupar quase todo o Perdón, espaço. Simone, perdón, no se ve la pantalla, Simone. Sí se ve, Gus. Sí, la estamos viendo, Ah, ¿la ¿no? ven? Ah, ¿Sí? perdón, Sí, entonces soy Gus. yo. Perdón, entonces soy yo, perdón. No digo nada. Aguardo, continuo. Continúe, doctor. Continúa, Simone. El mucocele pode ocupar quase todo o espaço da cavidade nasal. E durante os últimos 15 anos, hemos utilizado o endoscópio para a visualização direta do meato inferior e materiais delicados, como um bisturi de catarata para incidir a mucosa nasal e um pequeno Carrison, ou instrumentos de ouído, para sacar o excesso de mucosa nesta região. Aqui se pode ver a cavidade depois de 7 dias, com um ligeiro desplazo do cornete inferior. Agora hablaré de divertículos del saco lagrimal. Pode ocorrer em ninhos congênitos ou em adultos, incluso com ductos lacrimales permeáveis. E podem progressar a uma infecção, como vemos aqui. Tenho apenas duas linhas com divertículo de sacro lacrimal congênito. Esta evolucionou com a celulites, abscesso, e com massagem e antibiótico terapia, quedou muito bem, se curou e 2 anos depois está muito bem. Este outro caso foi o contrário, era o contrário. Com um mês de idade e atenia uma fístula, inflamação importante, foi tratada por um doutor especialista em vias lagrimales, muito competente, primeiro sondou a paciente, a sondagem aparentemente foi tranquila, pero depois o quadro clínico persistiu e o doutor intentou uma intubação
E a intubação foi muito difícil, porque o conducto era estrecho e, por lo tanto, solamente um guia passou e na linha se quedou apenas com um hilo de silicone por 3 meses, sem resolução do caso. O doutor, então, la encaminhou para mim e o que hicimos foi, primeiro, a dacrocistografia, que mostrou através do canalículo inferior, a enrijeção do contraste marcou apenas um ducto bem estrechado e depois hice a injeção através da fístula e pude constatar o divertículo del saco lacrimal. Recomendamos uma DCR e uma apertura do divertículo por via endoscópica. Aqui se vê muito bem o saco lacrimal, a apertura do saco, a salida da secreção e a marsupilização do divertículo via transnasal. Aqui, bem exposto, o canalículo comum, e depois, através de la fístula, pude constatar a apertura del divertículo. A sonda de Crawford, saliendo por el canalículo comum, e a sonda através da fístula, mostrando a marsupilização do divertículo. A linha evolucionou muito bem, aqui 15 dias, 1 mês, 3 meses, e agora com 6 meses pós dacrocisto-rinostomia. Em linhas maiores, a obstrução tende a ser cada vez mais complexa e a mucosa muito espessa. Uma sondagem simples tenderia a fracassar e aquele agulheiro criado tende a cerrar-se. A incisão aqui, com o bisturi, permite que a secreção drene e, posteriormente, se saca o excesso de mucosa e se expõe a salida do conducto. O suero flui livremente através do ducto lacrimonasal durante a irrigação. E aqui se vê a salida do conducto completamente exposta, com grande inflamação da mucosa, muito espessada. Chamamos este procedimento de sondagem endoscópica. Portadores de trissomia de 21, del 21 e ninhos maiores tendem a ter obstruções mais complexas. Aqui vemos uma área de estreitamento com dilatação amontante e, em alguns, há a renesia do conducto. Por lo tanto, temos que estar preparados para procedimentos maiores, como a intubação e a dacrocisto-rinostomia. E aqui há outro desafio: cerrar uma fístula congênita. Uma opção técnica para ocluir a fístula é a proposta por Dr. Lopes, de Equador, onde primeiro se retira uma tira ao redor da fístula, uma tira de pé. Este ninho tinha 2 fístulas, aqui a segunda, removendo a pele, e depois se hace uma sutura de cruce, ou seja, a primeira passada del hilo em uma direção e a segunda em la direção oposta. Aqui, a primeira fístula
sendo cerrada, e depois a piel com hilo Vicryl 6.0. E ele mesmo se inicia aqui, uma passada, a segunda, em la direção oposta, e depois cerrando a piel com bom resultado. Aqui um caso de abscesso e fístula adquirida após drenagem espontânea do abscesso e numa paciente que foi submetida à ressecção de condrossarcoma de cavidade nasal, mas radioterapia. Depois de la drenagem, houve uma solução de continuidade muito grande na piel, num adelgaçamento importante, e em la tomografia de la cara podemos ver que há um defeito no septo importante, turbinectomia de los cornetes e uma placa no suelo de la órbita e la dacrocisto piocele. A proposta terapêutica aqui foi limpiar e irrigar todos os dias esta cavidade com antibiótico fortificado, antibiótico terapia sistêmica e depois quitar a placa e fazer uma dacriocistoриностомia. Aqui uma drenagem endoscópica de abscesso em outro paciente, mostrando que a drenagem endoscópica é menos traumática e mais resolutiva do que a via externa. Um caso de queimadura em los párpados e conjuntiva, com fuegos artificiais. Conheci essa paciente 15 dias depois, com pitose palpebral, dolor ocular e lacrimeu importante. Tratei com gotas anti-inflamatórias e lubricantes por 6 meses. Houve melhoria de laptose parcial, pero el lacrimeu persistiu porque havia uma cicatriz no párpado superior, ocluindo o ponto lacrimal superior e a formação de uma sineque entre a conjuntiva bulbar e o ponto lacrimal. O que hice foi uma incisão a 3 milímetros do ponto lacrimal, o que permitiu localizar o canalículo superior e também separei a sinéquia do ponto lacrimal inferior, encontrando o canalículo inferior. Peço perdão por la filmagem, se vê aqui liberando a sinéquia e encontrando o ponto inferior, irriguei, a irrigação fluindo bem, intentei sondar por el canalículo, pero ela tinha um conduto difícil de sondar, porque o frontal mais projetado, difícil. Realizei uma dacrocistoриностомia endonasal e intubação bicanalicular. Ela é excedente de conjuntiva, não removi, não quitei nada, apenas um ponto de fixação. Aqui, depois de uma semana e 2 semanas, a paciente está muito feliz. Podemos ver aqui o ponto superior bem definido, o ponto inferior bem definido, um pouquinho de conjuntiva em excesso, que tem esta conjuntiva em la lâmpada de hendidura e ela ficou bem desta parte.
a intubação em adultos, algumas vezes, é muito difícil e tive que fazer uma dacrocistostomia porque não tenho em meu país este tipo de silicone autoestático que permite que se faça, que não é necessária a dacrocistostomia para implementá-lo. Se esse dispositivo estiver aí em meu país, eu seria muito feliz. A biomicroscopia ultrassônica pode resultar muito útil nesses casos. Aqui se vê claramente a membrana sobre o ponto lacrimal e o canalículo normal, o que nos deixa mais tranquilos para fazer esse tipo de cirurgia que acabei de mostrar. A biomicroscopia ultrassônica é útil para avaliar permeabilidade, diâmetro do lumen, o contenido, se há sombra acústica dentro do canalículo, há suspeita de dacrolitos, lesões com estreitamento, estenoses, podemos avaliar a ubicação, a extensão, as características da lesão. Outro caso. Uma mulher de 70 anos, lesão em ponto lacrimal, crescimento lento, aparência benigna, quitei a lesão e lhe implantei uma mini monoca. Em casos como este, algumas vezes é difícil estabilizar a monoca dentro do canalículo. Por lo tanto, hice uma cerclagem del colarete de la mini monoca e uma fixação em la piel, perto do ponto, e 2 pontos para aproximar, juntar as bordas da herida cirúrgica. Aqui, depois de 7 dias, bom posicionamento da mini monoca, e depois de 2 semanas, a margem palpebral normalizou e a mini monoca está bem estável. Hablando agora de tubo de Jones. O secreto del éxito tras el implante del tubo de Jones é realizar uma pequena osteotomia em uma ubicação adequada e corrigir comorbidades nasais, como o tabique desviado ou a hipertrofia de los cornetes no mesmo acto quirúrgico. E nesse caso foi necessária uma turbinectomia parcial da cabeça del cornete médio para garantizar bom fluxo e bom posicionamento do tubo. Aqui é o lado esquerdo de uma paciente, é tubo bem posicionado, com bom fluxo, e em el lado direito podemos ver que o pavilhão del tubo, chamamos em Brasil pavilhão, esta parte del tubito, causando excoriação da conjuntiva da paciente. Utilizando corticoides e gotas lubricantes, a paciente evolucionou bem, pero el tubo incomodando, ela manipulou tanto que é tubo hundiu em la conjuntiva. Aqui podemos ver em el lado esquerdo o tubo curtinho, 2, 3 milímetros, e no lado direito o tubo mais baixo, incomodando muito a paciente. Outro tubo
muito largo, tocando o septo. Quando pensamos em trocar o tubo, em cambiar o tubo, temos que pensar em la via endoscópica, porque é mais permite o cálculo mais preciso del novo tamanho del tubo. Aqui se cambiou um tubo de 16 milímetros por um de 13 milímetros. O primeiro tubo estava acumulando muita secreção e causando infecção nesta paciente. Outro reto. Como calcular o tamanho da osteotomia para a DCR em portadores de CPAP nasal, sem causar moléstias orbitárias? Novos estudos mostrando que parte dos portadores de CPAP para a apneia submetidos a DCR evolui com refluxo de aire, 60% deles com sintomas oculares e 50% deles suspenderam o uso de CPAP. Outra modernidade que pode causar problemas é o uso de laser para turbinectomias, que podem evolucionar com obstrução das vias lacrimais, provavelmente por excesso de calor. E para finalizar, 3 casos de epífora funcional. O primeiro, um homem de 79 anos, com epífora que interfere com as atividades diárias dele, e submetido a septoplastia há 10 anos. Com flacidez intensa, com canto externo mais baixo e falha de la bomba lacrimal. Olhos normais, fasectomizado, gran retenção de la fluoresceína nos olhos, sem refluxo à la expressão, irrigação sem fluoresceína, Jones 2 negativo, com refluxo parcial. La dacrocintilografia mostrou retenção do radiofármaco em los cantos externos e dentro do conduto nasolacrimal, depois de várias inspirações profundas, a retenção diminuiu, pero permaneceu um pouquinho aqui em los cantos, e ainda teve estase dentro do ducto nasolacrimal. Como eu disse antes, este paciente tinha refluxo parcial e todo isso justificado, as áreas de estenose em ladacrocintilografia apareciam também em ladacrocistografia. A avaliação nasal deste paciente mostrou la septoplastia prévia, uma grande hipertrofia do cornete médio, ocupando quase todo o espaço dentro da fossa nasal, hipertrofia de conchas inferiores. Aqui um detalhe da septoplastia e da hipertrofia de concha, de cornete médio, com retenção de muco dentro do conduto nasolacrimal. A programação quirúrgica foi colgarro tarsal bilateral, turbinectomia parcial do cornete médio, turbinoplastia de los cornetes inferiores, estudo de las vias lagrimales para uma possível sondagem ou intubação de las vias lagrimales bilateral. Começando por infiltração e turbinectomia parcial do cornete médio com tijeira, lâmina e depois tijeira.
Después, la turbinoplastia de los cornetes inferiores com la punta fina del electrocautério. Depois, la sondaje não foi possível porque a sonda saiu em uma falsa via. Comprovação com a irrigação, onde se vê que o suero sai mais abaixo e a sonda estava mais arriba. Lo mesmo acá. A irrigação mais barra e a sondagem mais arriba. Não hice intubação e o paciente estava satisfeito depois de 30 dias. Outro caso, um homem de 60 anos com epífora intensa, sem secreção, há 2 anos, e com antecedentes de septoplastia há 8 anos. Vetor negativo, canto externo mais baixo, exame ocular normal, moderada retenção de la fluoresceína, sem refluxo à expressão, Jones 2 negativo, sem fluoresceína, com refluxo parcial. La dactiloscintilografia, com retenção del radiofármaco en el canto externo, e depois de la inspiração forçada, a retenção permaneceu acá, aqui um pouquinho menos, e vemos áreas de estreitamento em la dactiloscintilografia e nos mesmos pontos em la dactilocistografia. Esta imagem é muito bonita. Vemos aqui o aumento do saco lacrimal e pouca passagem aqui. E aqui é o aumento do saco lacrimal e a primeira área de estreitamento que impede esta passagem. E no estúdio nasal, encontramos uma perfuração del tabique, um aumento do componente mucoso de los cornetes inferiores. Foi submetido a encurtamento na tarsal bilateral, com pontos de reforçamento del SUF, dacrocistorrinostomia bilateral e rotação del colgarro de mucosa nasal para recobrir a perfuração. Aqui, la dacrocistografia, la dacrocistorrinostomia derecha, e a esquerda, a rotação del retalho para recobrir a perfuração nasal, sutura del tabique, refuerzo del SUF e tarsal strip bilateral. Finalmente, larinites. Esta é minha cidade, uma bela foto, há alguns dias. Aqui quase todo mundo tem rinites, aqueles que são mais sensíveis, não só têm dificuldades para drenar, sino que também são hiperprodutores de lágrimas. Há que esteja bem cuidados, sofre muito com esses problemas porque têm um atraso da evolução das lágrimas e nem sempre têm indicação quirúrgica.
Então, alergólogos, otorrinos, oftalmólogos, todos trabalhamos juntos para tentar aliviar um pouquinho estes pacientes. Finalmente, agradeço novamente por minha participação. Estou muito honrada, rindo homenagem ao grão-maestro de vias lacrimales, Dr. Daniel, e a minha amiga, doutora Alejandra Bidiagra. Les apresento Dr. Leonardo Balsalobre, ele é el otorrinolaringólogo, mi companheiro de las vías lagrimales, e nosso equipo, acá Barro, formamos vários especialistas em los últimos anos em dacrologia, e isto suma muito conhecimento e seguridade para nós outros. Por ele, invitamos a todos os que queiram melhorar em vias lacrimales a nosso Dacrolab, que é um curso onde otorrinolaringólogos e oftalmólogos trabalham muito para ensinar com muita prática muitas coisas de vias lacrimales. Muchas gracias. Excelente, Simone. Excelente, te felicito por una hermosa presentación. Aquí el doctor Pablo Sebastián López, de Ecuador, que está acompañándonos, tiene una pregunta, 3 preguntas en realidad, vamos con la primera. Se for ¿Qué difícil, tipo de você anestesia responde. utilizas? Que tipo de anestesia? ¿Qué tipo para la externa, para la endoscópica y para la externa? ¿Qué tipo de anestesia utilizas? Sempre que possível, general. Sempre que possível. Siempre que posible. Sim. ¿En alguna ocasión haces local o sedación? Apenas se o paciente não tem condições. Porque considero mais segura a anestesia general, a pressão bem baixa, o controle Sí. de vias aéreas é muito mais tranquilo para todos. Tranquilo para Y el todos. sangrado también, ¿no? Y el sangrado, que es Sangrado, algo no sim. menor. É, Claro. é, Bien. Segunda pregunta del doctor es si siempre dejas sondas de dacriocitonotomía y cuando la dejas, ¿en qué tiempo la retiras? sempre digo que se a cirurgia vai dar certo, com ou sem a sonda vai dar certo. E se não vai dar certo, com ou sem a sonda não vai dar certo. E O sea, reoperações, sí, estenoses canaliculares, penso que ujú, a sonda é mais importante para as vias altas do que para as barras. El saco ok, lacrimal bem aberto, uma boa osteotomia, 7 milímetros ou mais, mucosa envolvendo a osteotomia. Se tudo isso está bom, não é necessário utilizar a sonda, bien. em minha opinião. Aclaro una cosa, Simone. Esto que estás explicando es la imagen tuya endoscópica, ¿no? Cuando haces la endoscopía, la dacroendoscópica, el saco abierto con la mucosa abierta del Sim, saco lagrimal, ¿no? mas em la Bien, via externa, intento sempre ter gran retalhos, colgarros de mucosa de saco e de sí, flaps, ok, flaps, eh, flaps, fica a epitelização está lá, não tem o que estenosar. Temos epitélio recobrindo a osteotomia quando hacemos bons flaps. bien. Y la última pregunta del doctor es si en algún tipo de casos usas mitomicina o antiangiogénico.
E a usar, digamos, alguna sustancia mitomicina o 5FU, me imagino. sim. Os estudos são conflitantes. Tenho poucos Bien, casos em que utilizei mitomicina, alguns com bom resultado, outros não. Solamente utilizei em casos complicados, porque é caro em meu país, o preço é alto, não temos tão fácil em los hospitales, temos que pedir como um extra para utilizar em la bien. cirurgia, né? La concentração é muito difícil controlar o controle da concentração porque temos sangue em la cavidade. Quando lá utilizei 0,5 por 5 minutos e lavei muito depois. E metade de los casos não eram bônus e Mm. cerraram novamente. ¿No tienes experiencias con 5-fluorouracilo en Algumas casos así vezes lo complicados? utilizei, menos que mitomicina. Tienes ¿Por experiência? qué Quero menos? escutar também. Que... Sí, no, no, es verdad, sí, en realidad yo la uso mucho en cicatrices esqueloides Sim, hipertróficas, en cirugía de párpado o en sim, cirugías, no en cicatrices post-trauma, y me gusta mucho el sim, 5FU y es de fácil acceso, ¿no? Aquí en sim. Argentina es muy fácil conseguir. Entonces, en casos complicados, por ahí mucho más complejo usar mitomicina que 5FU. Entonces, yo utilizo 5FU, Sim, pero bueno, no tengo enorme sim, experiencia. sim. Mas os Eh, estúdios são hay otras, poucos em vias sí, lacrimales. yo te quisiera hacer una pregunta. Justo hoy tuve un sondaje en una niña de 9 10 años, y creo que a todos nos pasa lo que hacemos vía lagrimales, que nos derivan pacientes en donde ya han sido sondados por otros colegas, a veces por colegas que ya tienen experiencia en vía lagrimal, y nos toca realizar un procedimiento, ¿no? En este caso con anestesia general. La pregunta es, cuando vas a preparar tu cirugía en un paciente que ya ha sido sondado, planificas hacer un sondaje si no funciona el adacrio, y si haces un sondaje, ¿qué tipo de intubación utilizas? En un paciente estamos hablando de mayor de 4 o 5 años. Muitos desses ninhos são como o caso de 2 anos que mostrei. Quando começamos a cirurgia, aperto o saco lacrimal e miro no meato inferior se há abaulamento. Se há esse abaulamento, prosseguimos com a incisão da mucosa, o que mostrei há pouco. Estes ninhos, muitas vezes, o conducto é muito maior do que o normal. E através da endoscopia Bien, podemos ver que o conduto é muito exacto. ancho. Este caso, não, e nesse caso, não é necessário entubar. Se depois que abro a mucosa, em la irrigação, há refluxo del suero, intento sondar e sentir se o conduto tem áreas de estreitamento. Se há áreas de estreitamento, vou entubar. Eu uso o silicone quando percebo estreitamento, ou alto ou em el conducto lacrimonasal. Entendido. ¿Y qué tipo de silicón utilizas? ¿Utilizas Temos la aqui intubación Crawford, bicanalicular? bicanalicular. Crawford, ok.
Mini monoca, aqui, monoca é muito difícil a importação. ¿Tienes experiencia con Masterca? Ah, me gusta Masterca es la muito, sondita me que gusta viene. muito Mastercard, Ah, ok, sim. Pero para bien, utilizar, tenho que trazer de fora e bien, utilizar. Nem todo hospital permite a entrada de materiais que não sejam importados de uma maneira específica. Então, bien. temos muito Un poucas comentario con opções aqui. un Sim, comentario con respecto a la Masterca, ¿no? En Argentina también tenemos complicaciones para importar y para tener, pero sin embargo la tenemos. Digamos, la ventaja de la Masterca es básicamente es lo mismo que hacer o sea, se hace una intubación con una sonda que permite llegar a la parte final, la desembocadura del conducto lacrimonasal, que si tenemos endoscopio lo vemos en el momento que estamos haciendo, y a diferencia de la bicanalicular, es fácil de retirar. Si hacemos una sim. intubación bicanalicular, tenemos que ajustarla, y estamos hablando que son niños que tienen menos de 6 7 años, entonces tenemos que, ya sea con una anestesia, sedación, cortarlo arriba y retirarlo por la fosa nasal con un endoscopio, o sea, un segundo procedimiento, o hacerlo con un paciente niño en un consultorio, agarrándolo, los padres ahí, o sea, la ventaja de la Masterca me parece a mí es, con respecto a la bicanalicular, es esa que uno tira directamente del collarete y la retira, Nuestro nada más. sonho. No, no quiero, É uma grande claro, vantagem. sí, sí. Sim, Vamos seguimos con las preguntas. sim. Eh, ¿En qué casos realizas dascriocistografía? La doctora Ana María Guzmán pregunta. Em ninhos. ¿En qué Ou caso utilizas dascriocistografía? ninhos adultos, En general, la pregunta, em general. sí, ¿en qué casos en general? Ah, e temos duas realidades em nosso país. Em hospitais públicos, eu não sei a palavra, e temos a medicina privada. Em la medicina Sí, privada, aquí eh, también, igual. é fácil. Em la medicina pública, temos que escolher. Quando há dúvida diagnóstica, a obstrução é de canalículo comum ou é um saco atrófico? Uma trauma. Te- Temos que ter Bien, imagens em trauma. Ah, Esses casos que mostro, dacrocintilografia, dacrocistografia, são de minha clínica privada. Não tenho isso no hospital público ok, tão bonito. no tienes en hospital, ok. Não. Então, escolha. O sea que lo utilizas en Sim, general cuando un paciente tiene una obstrucción baja o sospecha de una obstrucción baja en la parte privada. Esa sería la respuesta. sim, sim. Ok, bien. Dacroestenose Seguimos con las preguntas. epífora funcional, Dacroestenosis. sim. Ok. El doctor Miguel Ángel, que no sé el apellido, pregunta ¿cuál es el tamaño más usado del tubo de Jones? Sí, ¿cuál sería el tamaño, imagino que largo, del tamaño de Jones en niños? Ya hacer un tubo de Ninhos. Jones en niños me parece raro, pero bueno, Tenho pouca sí, en niños. experiência em ninhos. Eu diria 11 milímetros. Doutor Daniel, ajuda, Eh, ninhos. yo creo que en niños no conviene poner el tubo de Jones. Sim, sim, Primeramente, que es Mm, una obstrucción alta que no va a ser dacriocistitis. Por eso yo prefiero poner el tubo de Jones después de los 13, 14 años, cuando el sim, niño o los padres están muy molestos con la epífora del paciente. sim, sim. mm, Em sí, la clínica privada,
as mais jovens que tenho, 15 anos, el tubito de 11, 12 milímetros que implantei em elas. Bien. Meninas, Eh, pós-herpes, as duas. ok. Bien, no quiero ocupar ningún tiempo, sigo con las preguntas. El doctor Pepe Velasco Stoll, que conocemos de Perú, pregunta cuáles son las indicaciones para realizar estudios de imágenes en la vía lagrimal y cuáles considera pertinentes. Y ahí algo dijiste, pero bueno, él nombra estas: la dacriocistografía, la ecografía que nombraste la ecografía, imagino que la ultrasonografía, la biomicroscopía ultrasónica, la gammagrafía o cintigrafía, tomografía y OCT para estudio de punto lagrimal y canalículo. Es una pregunta muy amplia, pero bueno. Uma hora de classe. eh, claro, Ah, sí, es una pregunta muy amplia, pero no sé si é, quisiera é, resumirlo, no sé, me ela, parece que, a ver, perdón, me puedo tomar yo el atrevimiento de orientar un poco la pregunta. Por ejemplo, estas cosas nuevas que hay de la biomicroscopía ultrasónica o el OCT, ¿en qué casos estás usándolo? Digamos, ¿qué aplicación clínica tiene? a experiência de los OCTs que vi em la universidade, la imagem del punto Sí, e porção vertical del canalículo é possível, pero mais medial, não. Ah, ok. ¿Y qué pensando em aplicación clínica tiene tener un OCT? ¿Vale la pena hacer un OCT a un paciente que tiene una estenosis de punto o que uno no está seguro? quando há estenose de ponto, eu tenho um dilatador milimetrado. Para mim, funciona muito bem para medir um ponto lagrimal. Penso que Ok, é mais para estudos acadêmicos, publicações, do que ser que en la muito práctica. útil na prática del ofício. Ok. É mais para Y eso que, registro, um y lo que registro nombraste, mesmo. la biomicroscopía ultrasónica, que la nombraste a la doctora Aleman, que yo la conozco de hace años, que trabaja en ultrasonido, en segmento anterior. Sim. Eh, ¿Qué aplicación tiene en nuestra especialidad, la biomicroscopía ultrasónica? Me gusta muito para confirmar se há plugs dentro de los canalículos, porque Ah, muy muitos bueno, sí, pacientes sí, não sí, sí, recordam e há um plug, sí. dois plugs, três plugs e não recordo. É, Bueno, é pero a si llegas a principal. encontrar esos plugs, claro, pero si llegaras a encontrar esos plugs, o si la indicación es una acro, ¿no? ¿Cómo trata esos casos donde hay plugs dentro del canalículo del saco? Com canaliculotomia, se for né, Ah, cana- canaliculotomía. Ok, e é muito útil ok. nesses casos, porque Norma me diz, está a 3 milímetros del ponto. Vou lá e saco com Ah, ok. uma incisão muito Ah, ok. Abres pequenita. el. Então, para mim, é a Ok. melhor indicação. Ah, controle de tratamento clínico de canaliculites, que tenho alguns casos em que o tratamento clínico foi efetivo, pero canalículo permanece dilatado e algumas vezes há dúvida se está curado ou não está curado. Norma, ah, me diz se está tudo ok, dentro do Bueno, canalículo. tienes la suerte de tener a Norma Aleman. O Oh, sea, es como decir la Maradona de la biomicroscopía ultrasónica. No, no, 3 quilômetros no de minha clínica. Então, é perfeito. bien. Sí. É perfeito. Bueno, E, e seguimos con las preguntas. El doctor Virgilio Valerio. Ah, perdón, ¿qué quieres decir? ¿Aclarar algo más? ¿Alguna aclaración más sobre eso o no? ele perguntou outras coisas de dacrioscintilografia. Eu peço em epífora funcional. No, sí, gamma.
gammagrafía o cintigrafía y tomografía también. ¿En qué Sim. casos se utilizan? Então, em casos de epífora funcional, sempre eu peço ladacrocintilografia para que o paciente vê e entende o que tem Claro, e é melhor. E la tomografia em traumas, mesmo tumores, nem sempre é fácil conseguir a ressonância. Muitas vezes até solicitamos os dois, tomografia e ressonância. E para isso, a tomografia pré-dacrocisto-rinostomia é importante também, porque vemos a correlação entre etimoide, o agernase e el saco lacrimal, a espessura do osso, muitas vezes deformidades nasales, desvio de tabique, e a cirurgia é mais segura com a tomografia, principalmente sí, para o estoy de acuerdo con eso. acesso endonasal. Perfecto. Bueno, seguimos con otra pregunta. ¿En qué lugar, el doctor Virgilio Valerio, en qué lugar de preferencia realiza la incisión en la dacrio externa? O ¿Qué lugar contorno de preferencia orbitário, realiza la incisión? o Ok. contorno medial da órbita, queda perfeita lá incisão. Contorno medial, es decir, Isso. en el teardrop. ¿En el teardrop puede ser? Sim, sim, ¿En la zona del teardrop? sim. Porque Ok. Sí. co- mesmo grandes incisões ficam perfeitas depois, e nesta localização. Bien. Estoy de acuerdo 100%. Que, Simone, yo también empecé haciendo la clásica y me llevaba siempre puesta la vena angular y después que cambié no, nunca más. sim, Eh, el doctor Velasco nuevamente pregunta si existe el saco retenedor de las dacroendoscópicas. En Perú los pacientes vienen con obstrucciones crónicas de 5 o 10 años y se ve en las dacroexternas. O sea, sí, me imagino que la pregunta es si el saco retenedor aparece después de una dacroendoscópica. SAMP Es síndrome, decir, ¿cómo se llama? SAMP síndrome, Sí, o digamos, sí, tiene otro nombre, é, no sé si alguien é me o quiere ayudar saco con el nombre. coletor. Sí, Quando, cuando Un você saco tem um colector, saco sí, que queda resíduo de sim, fundo de saco e você sim, queda aí e não drena sim. bom. resumidero o E efecto você É o vê essa resumidero SAMP también se llama. síndrome. complicação em endoscopia. Agora não, porque quando hacemos, hacemos uma osteotomia bem ampla, nunca mais tivemos esse tipo de problema. E as, começamos estendemos a osteotomia até hasta a entrada do conducto lacrimonasal. Então, não há saco residual. Ah, perfeito. O secreto é Ok, remover toda a mucosa inferior. Via endonasal é mais fácil de constatar que não há mais mucosa ali para fazer a coleção. yo agrego a esto lo que estás diciendo, que a mí me gusta hacer, a mí me gusta visualizar por endoscopía el común, el canalículo común. Y Sim, cuando uno abre bien la mucosa, sim, ves perfectamente cómo salen las ondas, la silicona en el común, se las ve y eso es lo ideal, que esté completamente abierto el saco. sim. Bien, el doctor Pepe Velasco, que sigue preguntando, que se copó con las preguntas, dice, ¿qué opinas sobre el dacrio, la DCR con láser? Si consideras que el uso del láser es adecuado o si lo descartas en la práctica cotidiana. La DCR con láser, la Sim. dacriocistorhinostomía con láser.
quando se hace uma dacroendoscópia muito bem hecha, é difícil cambiar para láser, porque láser, o calor generado tiende a evoluir com contração da mucosa, e he visto muitas obstruções altas por causa de láser. A paciente, eu tenho, Mm. não que, Por sinequias, ¿no? Por sinequias, porque sim, se sinequia. sinéquias contração do canalículo também. Pacientes com canalículo comum obstruído, eh, estrechamento de canalículos. A mí me gustaría, aquí, aquí podemos hacer un paréntesis y a ver, escuchar la opinión de Daniel también. Yo estuve en España hace ya, no sé, 15 años, y en ese momento estaban como de moda las dacrio láser, digamos, el láser. ¿Por qué? Porque se introducía por el canalículo, la punta del láser, el catéter, que era muy similar al que se usa para la cirugía de retina, y el objetivo era para, digamos, popularizar, ¿no? La técnica del adacrio, para que sea más una técnica para otros especialistas y no para cirujanos de vía lagrimal. El tema es que para romper el hueso lagrimal, uno no solamente tenía que quemar enormemente la mucosa, sino también hacer fuerza, y el hueso es hueso, por más láser. Entonces no tuvo mucho éxito ni mucha fama esto del láser en España hace ya 15 o más años. No sé, Daniel, ¿qué opinás vos sobre eso? Yo hice bueno, la dacriosistorrinostomía con láser existe hace, no sé, más de 20 años. Eh, yo le veo dos problemas. Uno lo dijo muy claro Simón, es la temperatura que genera sinequias, y lo que dijiste vos, que uno hace una osteotomía muy pequeña. Hay un dacriólogo en España que se llama Félix Alañón, que en realidad la hizo y tiene un hermano que es otorrinolaringólogo. Entonces hace la perforación y el hermano por vía endonasal le agranda la osteotomía, lo que no tiene ningún sentido, Claro, como dijo Simone. claro, Esos son los claro. dos problemas que le veo al láser, y creo que yo estoy absolutamente en contra de su utilización. Bien, Perdón amén. que interrumpa esta hermosa charla de vías lagrimales, pero son las 10 de la Sí. noche, así que Ay, doy 2 o 3 Cenicienta, se nos minutitos para corta. redondear, perdón, perdón. Bueno, bueno, redondealo vos entonces, sale, No, redondealo no, vos. Gus, no, usted es el coordinador, dele. No, yo puedo hacer un El doctor, comentario. No, obvio, obvio, doctor. ¿Cómo Bueno, no? sí, por yo vi una supuesto. pregunta, Ahí está. no me acuerdo quién la hizo, de qué tamaño de tubo de Jones se utiliza. Eh, no hay posibilidades de saber el tamaño porque todos los casos son diferentes. Los tubos más usados son 16, 17, 18, pero yo tengo una cajita con varios tubos y tengo de 13 a 22. Lo coloco por un tutor, miramos por la endoscopía, si es largo ponemos uno más corto, si es corto ponemos uno más largo. Sí, es muy difícil de saber antes de entrar al quirófano cuál va a ser el largo del tubo, porque en realidad lo que hay que hacer es medir. O sea, eso sería. Bueno, Bien. ¿algún comentario más? Ale, No, agradecerle a nada, la doctora, la verdad, tal excelente, cual. excelente, Muchas gracias. buenísima su charla, Gracias. excelente. Y tu curso, te deseamos lo mejor, el mejor de los éxitos, el Dacrio Lab. Y bueno, qué bueno que escuchar a alguien que tenga tanta experiencia. Muchas gracias. Bueno, Un Una doctor placer. honrada, Jaime, honrada. doctor, ¿alguna más palabra final? No, muchas gracias por su participación. Interesante y bueno, despertó muchas preguntas, eso es lo bueno de estos
de estas reuniones. Muchas gracias, obrigado. Muchas gracias. Bueno, yo también te agradezco enormemente, Simón. Simone, es un placer haberte tenido, haberte escuchado, una clase muy, muy bonita. Supongo que mucha gente ha aprendido mucho, y encima tener tanta gente amiga como, bueno, Jaime, Murilo, el Pepe Velázquez, el Velasco, Solón, bueno, tantos. Así que es un gran placer estas reuniones del UBA Sopanop, que ya existen hace años. Simone, un gran placer haberte tenido. Doutor Daniel, és uma inspiração para mim. 30 anos atrás estava sentada assistindo Mm. suas charlas, suas classes, admirando, aprendendo, estar ao seu lado. Hoje é uma emoção para mim. Muito Muchas obrigado. gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y hasta el próximo UBA Sopanop. Y muchas Obrigada, gracias a Ale. Gracias. Mati, Saludos. muchas gracias a Mati siempre.